Bom dia. Hum, Vamos hoje fazer trata-se de uma sugestão de trabalho sobre a forma como poderemos trabalhar sincronamente com os nossos alunos, neste caso, alunos do terceiro ciclo. Portanto, esta estrutura foi pensada para alunos do terceiro ciclo, porque eu sou professora do terceiro ciclo, mas penso que se poderá ajustar quer ao segundo, quer até ao primeiro ciclo. Depois me dirão. Portanto, trata-se do quinto tutorial que eu estou a construir a propósito do trabalho à distância, e estou a fazê-lo enquanto coordenadora do Departamento Português do agrupamento Dom Lourenço Vicente, na Lourinhã. Neste caso, portanto, o tutorial é sobre momentos síncronos de aprendizagem. O objetivo, então, é propor uma estrutura para o trabalho a desenvolver sincronamente com turmas do segundo e terceiro ciclos, utilizando, neste caso, as duas plataformas conjugadas. Eu já fiz um vídeo anterior, onde precisamente apresento a forma como o Departamento Português está a funcionar cruzando essas duas plataformas, e é também o modelo, digamos assim, que eu estou a desenvolver no trabalho direto com os alunos. Portanto, a questão que se coloca é como estruturar um momento síncrono para alunos do terceiro ciclo. Esta foi a partir desta realidade que eu criei a situação. Em caso concreto, oitavos e nonos anos, porque são as turmas que tenho este ano. Mas, como disse também, eu penso que é uma estrutura que facilmente se adapta ao segundo e até ao primeiro ciclo. A pensar na forma, quando soube que íamos ter que trabalhar a partir da próxima semana de maneira síncrona, portanto, obrigatoriamente, porque no outro confinamento, no nosso agrupamento, não eram obrigatórias as sessões síncronas, o trabalho era todo feito assincronamente. Este foi um desafio para mim, e eu resolvi desafiar os alunos ainda agora, ainda quando estão em pausa, para fazer uma sessão experimental, e fiz isso disponibilizando um inquérito, onde lhes perguntava precisamente se eles estavam disponíveis para participar nessa sessão síncrona. Eu depois disponibilizo portanto, a pergunta era precisamente que eles se identificassem e depois tinham que assinalar se estavam interessados em participar nesta sessão síncrona. Eu, com algumas dúvidas se haveria voluntários, mas na expectativa, porque eles costumam aderir a estas propostas, responderam 15 alunos, até o final do domingo, que eu, se não estou em erro, eu disponibilizei o inquérito ou no fim de sexta-feira ou já até no sábado, e tinha 15 voluntários ainda no domingo. Portanto, os miúdos estão receptivos. E estiveram presentes nesse momento ontem. Portanto, a gravação foi ontem, hoje é 2 de fevereiro, portanto, a gravação foi feita ontem, foi feita a sessão. Foram pontuais, aliás, já estavam quando eu cheguei, e participaram, foram colaborando nas propostas que foram sendo feitas. A estrutura que eu desenhei para esse momento teve um primeiro momento em que foram feitos aqueles cumprimentos iniciais, até a manutenção da presença física, digamos assim, que é muito importante, e passei logo a dizer-lhes que eles não tinham as câmaras ligadas, e ainda bem, porque eu decidi que essa era uma condição para se estar a trabalhar. Portanto, ao contrário daquilo que tanta gente fala, da necessidade de ter a câmara, é assim, não há vantagens para a maior parte das situações, não há vantagens em se ter a câmara ligada, os alunos terem a câmara ligada.
porque nós não conseguimos controlar se eles estão a fazer de facto aquilo que está a ser solicitado. Pode estar mais gente presente, há uma data de circunstâncias que podem perturbar e que nós não temos forma de as resolver, porque não estamos lá. A nossa autoridade fica muito diluída neste processo. E, portanto, não faz sentido nenhum estar a exigir que a câmara esteja ligada. Quer a câmara, quer a micro, na maior parte do tempo, uma vez que dificulta a comunicação, há ruídos, ouvem-se ruídos e, portanto, pedi e pedirei, a partir da próxima semana, que quer a câmara, quer o micro estejam desligados. Essa é uma condição. Pelo contrário, eu estarei sempre com a câmara ligada, portanto, enquanto professora. Mas também reconheço que isso só deve ser feito se o professor se sentir, de facto, à vontade para o fazer, se estiver disponível para isso, se for cómodo, porque se não for, o trabalho pode ser feito só através da voz, sendo que aí terá que haver da parte do professor o maior cuidado para ser mais presente com expressões que mantenham o contacto, principalmente no momento em que eles estiverem a desenvolver as tarefas. Pedi também a autorização para fazer a gravação da chamada e como a gravação estava a ser feita, aliás, como esta na Teams, ela depois fica automaticamente disponível no canal. E isto significa o quê? Que se houver alguém que não dê autorização, fica registado. E, portanto, se alguém o fizer, já sabe que está a fazer algo que não pode, que não tem autorização. Para além do que, parece-me a mim que pode ser bastante útil dar a possibilidade aos alunos de fazerem a gravação daqueles momentos que podem depois rever e, por isso, tornar a ver. É uma forma de estudo. Portanto, penso que é preferível, logo à partida, possibilitar, dar essa possibilidade. Este primeiro momento demorou entre 5 a 7 minutos. No segundo momento, nós temos que marcar a presença. Ora bem, fazer chamada está fora de questão, nem presencialmente se faz. Eu, pelo menos, não faço chamadas presencialmente. Falta ali um N, em preenchimento. E, portanto, pensei, numa forma de iniciar, até pensei, disponibilizo, peço-lhes para eles marcarem a presença no próprio canal geral, mas isso depois iria ser muito demorado para verificar. Um inquérito feito também no Google Forms facilita, portanto, em que pode-se até criar uma situação dinâmica, não é? Em todas as sessões, pedir-lhes que eles reflitam sobre algum aspecto. Neste caso, portanto, novamente o nome, a turma, e depois aqui pus uma fotografia em que na fotografia está e eles tinham que escolher a opção certa. Aqui, claro, mesmo que tivessem todos escolhido, esta sou eu, portanto, mesmo que tivessem todos escolhido a professora que não a de português, tinham todos a marcação de presença e não haveria qualquer penalização, como é óbvio, pelo facto de não terem acertado na questão. Ou pode-se pôr uma imagem só para eles dizerem se gostam ou não, ou para darem um título. Portanto, ouvir uma música. Eu fazia com eles uma atividade presencialmente, que era é sexta-feira, a partir daquela música, é sexta-feira, e para promover a expressão dos sentimentos, à sexta-feira já às vezes entrava na sala de aula com uma música a tocar e depois pedia-lhes para eles expressarem um sentimento através de uma palavra, de uma expressão. E ficava só registado, e isso pode ser também aqui, pode servir aqui para marcar a presença. Depois informar que o inquérito para a marcação de presenças vai estar apenas disponível durante 5 minutos. Era importante que não nos esquecêssemos depois de impedir a recepção de mais respostas a partir daí, porque depois os alunos
que chegarem atrasados vão ter que justificar o atraso e não porque entram, mas enviam uma mensagem escrita à professora e depois nós faremos essa gestão se não se marca falta ou então marca-se e dá-se a conhecer ao diretor de turma. Esta atividade, portanto, este momento, esta tarefa demorará cerca de 5 minutos. No terceiro momento, eu falei daquilo que nós íamos fazer ali naquela sessão. A ideia era que ela não fosse mais não durasse mais de 30 minutos. Claro que depois numa aula a situação será diferente, mas aqui não queria que os miúdos ocupassem mais do que esse tempo e, portanto, disse-lhes o que é que íamos fazer. Claro, eu tinha ali 15 alunos, alguns do 8º, outros do 9º, portanto, não propus duas situações, duas atividades portanto, que quer um nível, quer o outro pudessem desenvolver, que estivessem associadas aos domínios do português e que fossem exemplificativos. Portanto, neste caso, o primeiro desafio, portanto, esta será uma proposta para a estrutura do plano semanal, que se pode ser reutilizado. Este documento depois é partilhado e, fazendo cópia, podem reutilizar à vontade. Mas convém de facto que a estrutura esteja assim bastante clara, quer para nós, quer para eles, com a identificação do tempo que é dado a cada uma das atividades, para que possamos ir controlando. E, porque de facto nós não estamos a ver, não é? Eu acredito que, mesmo que haja alguém, um adulto, um irmão mais velho, que esteja a apoiar, que esteja a fazer, ou alguém que esteja naquele dia a fazer em vez deles, porque esse é outro fator que nós não conseguimos controlar, eu acredito que ninguém aguenta, senão o interessado, em estar ali todos os dias nas sessões síncronas a trabalhar, se houver assim um trabalho sistemático. Não é? E depois, claro, para aferir se o trabalho está a ser feito ou não pelos alunos, nós temos também, neste caso, temos ainda o conhecimento dos miúdos do trabalho que eles faziam em sala de aula e, portanto, serão sempre situações que poderão ser conversadas se verificarmos que existe uma grande discrepância entre a qualidade do trabalho que eles estão a fazer à distância e aquilo que faziam em sala de aula. Portanto, a primeira proposta passa por, então, fazer um pequenino exercício gramatical. Eles já estão habituados a este exercício, costuma aparecer no trabalho autónomo. É um desafio gramatical, tem logo depois as respostas e, portanto, eles submetem, aliás, eles já fizeram eles submetem e têm logo depois a resposta. Poderá ser criada, e foi feita alguma observação sobre o tempo que eles demoraram a fazer. Eu tinha dado inicialmente 5 minutos, mas nunca me tinha apercebido porque eles faziam este trabalho autonomamente e, portanto, afinal de contas, precisam só de cerca de 3 minutos para fazer. As atividades, portanto, devem ser propostas numa alternância de breves explicações, reflexão individual e momentos de partilha, sendo que eles poderão sempre, é aquele momento depois em que eles poderão sempre recorrer à nossa ajuda, chamando pelo micro, eventualmente utilizando o chat, mas eu, da minha parte, tenho alguma dificuldade em estar a comunicar das duas maneiras, por escrito e através da oralidade. Portanto, isso depois penso que dependerá daquilo que cada um de nós é capaz de fazer. É muito importante definir o tempo limite para a conclusão das tarefas e este momento demorou cerca de 30 minutos. Houve ainda uma segunda atividade que estava aqui no plano, que é uma proposta de escrita, um pequeno comentário orientado, podia ser perfeitamente uma situação de sala de aula, sobre a própria participação experimental. Ora, este é o espaço da disciplina onde eu trabalho com eles. Esta é, como eu costumo dizer, a casa-mãe. Existe depois aqui que agora está em branco, o espaço para o 8º, o espaço para o 9º, e este é um espaço comum. E aquela proposta é precisamente aqui que está.
sessão experimental, o link daria diretamente para aqui e, portanto, eu peço que eles façam um texto e têm aqui as orientações. Eu fiz a leitura da apresentação com eles e seria algo que eu faria também se fosse uma situação real de aprendizagem, dando-lhes depois tempo para concluírem a tarefa e se fosse possível, ontem não foi possível porque a ideia era estarmos ali só 30 minutos, mas teria sido possível se fosse uma aula normal, não é? Um tempo normal, eles publicariam, porque era para responder aqui diretamente na Moodle e, portanto, dessa maneira vamos reduzindo as possibilidades de serem outros a fazer em vez deles. Depois, a cada momento de síncrono com os alunos deve sempre terminar com a referência ao trabalho autónomo que eles têm de desenvolver até à próxima sessão síncrona, que deve passar, quanto a mim, sempre com propostas onde as ferramentas digitais devam ser utilizadas, portanto, leitura de textos com questionário, participação em fóruns, criação de pequenos pósteres, pesquisas, gravação de leituras, começar, porque não, a pedir-lhes também a criação de um próprio blog. Portanto, há todo depois um conjunto de trabalho que pode ser feito em que eles comecem a utilizar as ferramentas para transformar as informações que vão tendo, transformando-as depois no seu próprio conhecimento e aprendendo. E pronto, como é que funcionou a sessão experimental? Eu tenho registro disso, não vou passar aqui neste tutorial porque ficaria muito longo, mas depois irei disponibilizar também um vídeo onde se verão os momentos principais daquela sessão. Curiosamente, foi possível também tomar consciência de que eles estiveram lá a acompanhar, primeiro porque foi difícil começarem a sair do espaço virtual e depois foram de facto saindo todos, portanto significa que estiveram, quem estava do outro lado, pondo aqui a hipótese de não serem os próprios, mas acreditando que fossem, quem estava do outro lado esteve a ouvir, esteve atento e saiu conforme após ter sido dada por concluído o momento de aprendizagem. Espero que este tutorial vos possa ajudar a construir os vossos momentos de aprendizagens significativas com os alunos. Obrigada.